E aí, pessoal, voltando aqui então, vamos começar então aqui, né, verificando, né, quais são as atividades que nós devemos executar aqui preventivamente, né, em autotransformador. Então esse aqui é um programa de manutenção aqui do autotransformador da subestação virtual, né? A estrutura desse programa de manutenção, nós temos aqui 7 tópicos, né, 7 capítulos, onde nós vamos passar um a um e ver o que cada tópico desse aqui nos diz. Então, o objetivo, né? O objetivo aqui desse plano de manutenção, né, preditivo, né, de autotransformador é inspecionar os autotransformadores de potência, né, de 230/138 kV, visando identificar defeitos infímeos que levem os equipamentos a ficarem indisponíveis para o sistema. Aqui no tópico 2 nós temos os equipamentos aplicáveis, né? Então esse programa de manutenção aqui, né, ele se aplica então em autotransformadores da SE virtual de 230/138 kV. No tópico 3, aqui no capítulo 3, nós temos a equipe responsável, né, que são os operadores e mantenedores da subestação virtual. No tópico 4, nós temos o planejamento, né? Então, toda atividade, né, pessoal, que a gente vai executar em uma subestação, tanto preventivo como preditivo, né? Qualquer atividade, né, que a gente for executar em uma subestação, nós temos que ter ali um planejamento, né, fazendo ali a análise preliminar de risco, né, fazendo o levantamento do material que nós vamos utilizar, né? Então, isso é de praxe para todos os serviços que for executado na subestação. Nós temos que abrir uma ordem de manutenção e fazer ali o planejamento para a execução daquele serviço. Então, aqui dentro do planejamento, né, nós vamos analisar o relatório da última inspeção, vamos fazer o levantamento, né, do material material e equipamentos que nós vamos utilizar nessa manutenção, né? Então a gente vai, que como exemplo nós temos aí o tablet, né, binóculo, drones, termovisor, né, equipamentos de proteção individual, né? Então aqui dentro do equipamento de proteção individual nós vamos utilizar óculos de proteção, roupa anti-chamas, né, botas, capacete e protetor solar. Aqui no capítulo 5, né, onde nós temos aí os procedimentos de segurança, nós vamos então fazer a análise preliminar de risco, né? Então nós temos que obedecer às normas vigentes sobre segurança, né, NR10, e também ali as normas do agente, né? Dentro da análise preliminar de risco, nós temos aqui alguns tópicos, né, onde nós vamos descrever, né, as etapas da tarefa, né, verificar ali o grupo de risco daquela tarefa e as medidas adotadas para aqueles riscos que nós verificamos, né? Então, aqui dentro das etapas da tarefa, né, então quais são as tarefas? Nós vamos fazer o planejamento da inspeção, né, entrar no pátio da subestação e inspecionar os autotransformadores. Quais são os riscos que nós temos aqui para a execução dessas tarefas, né? Então nós temos aí o risco de incêndio ou explosão, né, do autotransformador, temos o risco aí de raios ultravioletas, né, e animais peçonhentos. Medidas adotadas. Então aqui dentro das medidas adotadas nós vamos, né, colocar aqui quais são as medidas que nós vamos utilizar para mitigar aqui, né, esse grupo de risco que nós identificamos aí para esta inspeção. Então, não inspecionar, né, caso o equipamento apresente vibração excessiva, né, e ruídos anormais, usar aí filtro solar, atenção onde pisa, utilizar roupas anti-chamas, utilizar óculos de proteção, utilizar capacete e utilizar botas e luvas de segurança, né? Então são as medidas que nós devemos tomar para a execução dessas atividades. E aqui já no capítulo 6, né, no tópico 6, nós temos aqui as inspeções a serem realizadas, né? Então aqui nós temos várias inspeções que nós devemos realizar preventivamente no autotransformador, e essas inspeções estão divididas aqui nos seguintes tópicos, né? Então nós temos aqui inspeções no autotransformador, inspeção no armário de comando e controle, inspeção nos cabos de 13.8 kV, inspeção aqui no computador de TAP, né, o CDC, e também inspeção aqui do painel do computador de TAP. Então vamos começar aqui pelo autotransformador e verificar quais são as inspeções que nós devemos fazer aqui nessa manutenção preditiva do autotransformador. Então aqui dentro, no tanque principal, né, o que nós devemos verificar? Então nós temos aqui uma série de atividades. Aqui a primeira verificação que nós temos que fazer é o seguinte: verificar se não há vibrações
ruídos anormais e sobreaquecimento, né? Dentro de cada verificação dessa, pessoal, nós temos aqui como vai ser executado, né? Vai ser uma inspeção visual, o plano de ação para anormalidade encontrada. Então, se a gente verificar que nós temos aqui ruídos anormais e sobreaquecimento, nós vamos emitir um documento para eliminar a anomalia, é um documento de urgência/emergência, e comunicar a manutenção. E a periodicidade aqui para a execução dessa atividade, né, ela é mensal. Aqui, a outra verificação, né, a segunda verificação que nós temos que fazer é verificar se as placas e adesivos de controle visual não estão soltos ou ilegíveis, né, e se a pintura não está descascada e se o equipamento não apresenta oxidação. Então, aqui nós temos a inspeção visual, né, o plano de ação para anormalidade encontrada, né, que é emitir um documento para eliminar a anomalia, e a periodicidade mensal. A terceira verificação que nós temos que fazer, né, é verificar se não há vazamento de óleo pela válvula de alívio de pressão do tanque principal. Então, aqui nós temos também o tipo de inspeção, o plano de ação para a normalidade encontrada e a periodicidade. Aqui é a quarta verificação, né, verificar se não há vazamento de óleo pelas válvulas do circuito de óleo do tanque principal ao tanque de expansão. Né? Da mesma forma que nós temos a inspeção, o plano para a normalidade encontrada e a periodicidade. A quinta verificação, né, verificar se não há vazamento de óleo pela válvula de retenção automática. Né? E aqui também, da mesma forma, nós temos aqui a inspeção, né, plano de ação para a normalidade encontrada e periodicidade. Verificar se não há vazamento de óleo pela válvula de retirada de amostra de óleo, né, do tanque principal. Né? E aqui também o que nós devemos fazer. A sétima verificação, né, verificar se não há vazamento de óleo pela válvula de drenagem do tanque principal. Aqui a gente fez a verificação da válvula de retirada de amostra de óleo, e aqui nós temos que verificar a válvula de drenagem do tanque principal. Verificar se a sílica gel do secador de ar do tanque de expansão do tanque principal não está com a cor rosa clara, amarela clara ou verde, né, na região intermediária do visor. E aqui nós temos a inspeção, o tipo de inspeção que devemos fazer. Verificar se não há vazamento de óleo pela janela de inspeção do tanque de expansão e do tanque principal. Então ali nós temos janelas de inspeção, né, tanto do tanque principal, né, como também ali do tanque de expansão. Verificar se o nível de óleo do tanque de expansão e do tanque principal não está abaixo do normal. Então nós temos que verificar esse nível de óleo, né? Isso tudo visualmente, tá, pessoal? Usando ali binóculo, usando um drone, né? Porque a gente está fazendo essa inspeção, né, sem desligamento do equipamento. Verificar se não há vazamento de óleo pela válvula de drenagem do tanque de expansão. Então ali a gente tem uma válvula também, que é a de drenagem do tanque de expansão. Todas essas atividades aqui, pessoal, nós vamos ver isso lá na subestação, na prática, onde nós vamos identificar cada um desses componentes aqui. Verificar se não há vazamento de óleo pela válvula de drenagem do tanque principal. Né? Então, aqui a inspeção que devemos fazer. Né? E caso nós temos aí uma anormalidade encontrada, nós temos que emitir um documento para eliminar a anomalia. Verificar se as conexões de aterramento não estão soltas e se não há fios de cabo de aterramento rompidos. Né? Verificar se não há vazamento de óleo pela válvula de enchimento do tanque principal. Verificar se não há vazamento de óleo pelos sensores de temperatura de óleo. Né? Então nós temos ali um sensor de temperatura do óleo do tipo PT100, onde nós temos que verificar ali se não tem nenhum vazamento por esse sensor de temperatura. Verificar se não há vazamento de óleo pelos flanges e tubulações superiores do tanque principal. Então ali nós temos vários tubos, né, fazendo a ligação do tanque principal, né, com os canecos das buchas, né, com o tanque de expansão. Então a gente vai verificar também se não tem nenhum vazamento nos flanges dessas tubulações. Bom, aqui a gente tem, né, as inspeções que nós devemos fazer aqui no relé de gás. Né? Então, verificar se não há vazamento de óleo pela válvula de retirada de amostra de gás e de óleo, né, e também
no relé de gás. Então nós temos que verificar se não tem nenhum vazamento ali nessa válvula, né? Ali, o relé de gás ela tem uma válvula ali onde a gente faz a retirada de amostra de gás, né? E também de óleo ali no relé de gás. O sistema de resfriamento, né? Então nós temos que fazer as verificações também no sistema de resfriamento, né? E o sistema de resfriamento contempla ali, né, os radiadores, os motoventiladores, né? E que faz, né, a refrigeração do autotransformador. Então nós temos que verificar se não há vibrações e ruídos anormais nos motoventiladores, né? A inspeção visual, audição e tato, né? E verificar se não tem nenhuma anormalidade. Caso tenha, a gente tem que emitir um documento aí, né, para eliminar essa anomalia, né? Então essa periodicidade aqui, pessoal, a gente está obedecendo aqui, então, o que foi definido lá pela Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que nós temos que fazer essas verificações mensalmente. Verificar se não há vazamento de óleo pelos bujões de drenagem dos radiadores, né? Verificar se a pintura dos radiadores não está descascada e se não há oxidação. Verificar se não há ninhos de pássaros entre as aletas dos radiadores, né? Então os radiadores têm várias aletas ali, né? Então a gente verifica se não tem nenhum objeto estranho ali nas aletas dos radiadores. Verificar se não há vazamento de óleo nos radiadores. Verificar se não há vazamento de óleo pelos bujões de enchimento dos radiadores. Então nós temos bujões para o esgotamento ali dos radiadores e também para o enchimento ali de óleo nos radiadores. Verificar se não há vazamento de óleo pelas válvulas borboletas de conexão dos radiadores ao tanque principal. E aqui nós temos as verificações e inspeções aqui nas buchas, né? Tanto na bucha de alta tensão de 230 kV, na bucha de baixa de 138 kV e nas buchas aí de neutro e buchas de terciário. Então aqui nas buchas, né, de alta, nós temos que verificar se não há vazamento de óleo pelos canecos das buchas de 230 kV, né? Temos que verificar se não há vazamento de óleo pela tomada de medição ali da capacitância das buchas de 230 kV. Então ali a gente tem ali no pé da bucha as tomadas, né, onde eu vou conectar ali o dispositivo que vai fazer o monitoramento das buchas online, né? Nós vimos isso aí em aula anterior, né, onde nós temos ali o monitoramento online das buchas, né, das capacitâncias das buchas de alta e de baixa tensão. Verificar se não há degradação, né, trilhamento, avorejamento, erosão, esfarinhamento, rachadura e ou fissura das buchas de 230 kV. Verificar se o nível de óleo das buchas de 230 kV não está baixo. Nós temos o visor também ali na cabeça da bucha ali, onde a gente consegue identificar se nós temos ali um nível de óleo baixo, né? Verificar se não há parafusos soltos, conectores trincados e ou centelhamento em conectores das buchas de 230 kV. Verificar se não há vazamento de óleo pelas caixas de terminais dos enrolamentos dos secundários, né, dos TCs de bucha, né? Então, ali nos canecos, né, onde ela é conectada às buchas, nós temos os TCs de bucha, né? Então ali nós temos as tomadas de conexão dos secundários aí desses TCs de bucha. Então ali nós temos, como é uma conexão, nós temos flange ali, nós temos que verificar também se não tem nenhum vazamento de óleo ali por essas tomadas. Bom, para as buchas, né, aqui de baixa tensão, né, aqui no caso é baixa, né, de 138 kV. São as mesmas atividades, tá, pessoal? Para não ficar repetitivo, aqui eu vou passar. Então, são as mesmas atividades aqui, as mesmas inspeções, né, que nós fizemos nas buchas de 230 kV. Aqui as buchas de neutro, né? Então, nós temos que verificar se não há degradação, trilhamento, avorejamento, né, erosão, esfarinhamento, rachadura e ou fissura da bucha de neutro, né? Verificar se não há vazamento de óleo pelo caneco da bucha de neutro. Verificar se não há vazamento de óleo pela caixa de terminais de enrolamentos dos secundários do TC da bucha de neutro.
Verificar se não há, né, parafusos soltos e conectores trincados, né, da bucha de neutro, ali na conexão da bucha de neutro. As buchas de terciário, né? Então nós temos ali o terciário do autotransformador em 13.8 kV. Nós temos também que fazer uma inspeção ali nessas buchas, né? Então nós vamos verificar se não há saias quebradas ou trincadas, nos isoladores das buchas de 13.8 kV. Vamos verificar se a borracha de vedação, né, da porta do armário do terciário não está ressecada e ou trincada. Verificar se não há vazamento de óleo pelas buchas de 13.8 kV. Verificar se não há vazamento de óleo no interior do armário dos terminais dos enrolamentos dos terciários. Verificar se não há parafusos soltos, conectores trincados e ou centelhamento em conectores das buchas de 13.8 kV. Bom, agora nós temos as inspeções, né, as verificações que nós temos que fazer aqui no armário de comando e controle. Então aqui nós temos várias atividades também, né? Então aqui a primeira atividade é o seguinte, né, verificar se as placas e adesivos de controle visual não estão soltos e ou ilegíveis. Verificar se a pintura do armário não está descascada e se não há oxidação. Verificar se a porta não permanece entreaberta com a fechadura na posição fechada. Verificar se a vedação da porta não está trincada ou deformada. Verificar se as conexões de aterramento não estão soltas e se não há fios do cabo de aterramento rompidos. Verificar se não há oxidação e ou ressecamento dos eletrodutos, né? Então a gente tem que verificar ali nos eletrodutos, né, como ele fica exposto, se não tem ali, se eles não estão ressecados, né, e se não tem nenhuma oxidação ali na parte metálica dos eletrodutos. Verificar se não há componentes soltos no interior do armário e se não há sujeira no interior do armário. Verificar se a lâmpada para iluminação do interior do painel não está queimada. Verificar se o termostato está funcionando corretamente. Verificar se os resistores de aquecimento não estão queimados, né? Então isso aqui é muito importante. Geralmente esses resistores aqui, eles queimam muito, né? Então é sempre bom a gente fazer essa verificação ali se eles estão funcionando adequadamente. Verificar a existência de oxidação e carbonização nos bornes e parafusos de conexão. Então também é uma inspeção muito importante. Um mau contato ali, né, uma oxidação nessas conexões pode até mesmo tirar o autotransformador de serviço. Verificar se a identificação dos bornes e terminais não está em mau estado de conservação. Verificar se a vedação dos eletrodutos não apresenta frestas, né? Então ali dentro do armário nós temos ali a chegada dos cabos, né? As saídas dos cabos, e ali a gente tem um preenchimento ali com um produto, né, que faz a vedação ali desse eletroduto para que não venha a entrar, né, nenhum bicho, né, nenhum animal peçonhento, e também ali evitando ali a entrada de umidade no painel. Verificar se a temperatura do óleo não está acima da normal, né? Então nós vamos verificar essa temperatura lá no TM1 e no TM2. Nós vamos ver isso aqui também lá na prática. Verificar se a temperatura dos enrolamentos de 230, 138 e 13.8 kV não está acima do normal. Também verificamos essas temperaturas aqui lá nos indicadores de temperatura, né, o TM1 e TM2. Verificar se a existência de oxidação e carbonização nos bornes e parafusos de conexão do TM1 e do TM2. Verificar se a identificação dos bornes e terminais não está em mau estado de conservação do TM1 e TM2. E aqui agora nós vamos ver, né, verificar e fazer as inspeções aqui nos cabos, né, de 13.8 kV e nos para-raios ali que fica ao lado do autotransformador. Então nós vamos verificar se não há ressecamento das múflas, né? Vamos verificar se as conexões de aterramento não estão soltas e se não há fios do cabo de aterramento rompidos, né? Verificar as conexões de aterramento das múflas
se não estão soltas e se não há fios do cabo de atarramento da mufla rompido. Verificar se não há parafusos soltos, conectores trincados e ou centelhamento e sinais de sobreaquecimento em conectores, né? Então, verificar essas conexões ali dos para-raios ali de 13.8 kV. Verificar se não há saias quebradas ou trincadas na coluna isoladora. E agora nós temos também as atividades de inspeção que nós devemos realizar aqui no computador de TAP, né? No computador sob carga. Então, a primeira atividade é verificar se o nível de óleo, né, do conservador do computador não está abaixo do normal. Então, nós temos ali um indicador de nível de óleo ali do computador de TAP. Verificar se a sílica gel do secador de ar do conservador do computador sob carga não está com a cor rosa clara, amarela clara ou verde. Verificar se não há vazamento de óleo pelas tampas de inspeção laterais do computador sob carga. Então nós temos ali as tampas também de inspeção do computador, né, que fica ali na lateral do autotransformador. Verificar se não há vazamento de óleo pelas válvulas de retirada de amostra e drenagem de óleo do computador sob carga. Verificar se não há vazamento de óleo pelas tampas superiores do computador sob carga. Verificar se não há vazamento de óleo pelos flanges de conexão do relé de fluxo do computador sob carga. Então nós temos o relé de fluxo que fica ali na parte superior do autotransformador. Então nós temos ali os flanges que fazem a conexão desse relé e nós temos que verificar se não tem nenhum vazamento ali também de óleo. Verificar se não há vazamento de óleo pelos flanges e tubulações superiores do computador sob carga. Painel do computador de TAP, né? Também nós temos aqui as atividades e inspeções que devemos realizar no painel do computador de TAP. Então, verificar se as placas e adesivos, né, de controle visual não estão soltos ou ilegíveis. Verificar se a pintura do armário não está descascada e se não há oxidação. Verificar se a manivela de operação manual do computador não está fora do local. Verificar se a lâmpada para iluminação do interior do armário não está queimada. Verificar se o ponteiro de indicação do ciclo de comutação completado não está fora da faixa permitida. Anotar e verificar se o número de operações do computador não atingiu a quantidade necessária para a manutenção. Verificar se o resistor de aquecimento não está queimado. Verificar se não há disjuntores desarmados, né? Então nós temos ali os disjuntores que alimentam o sistema de iluminação e aquecimento do painel e também temos o disjuntor ali de alimentação e proteção do motor do computador, né? Verificar se a chave seletora de comando não está na posição local. Verificar se não há umidade e sujeira no interior do armário. Verificar se não há componentes soltos no interior do armário. Bom, pessoal, então essas aqui são as inspeções que nós devemos realizar, né, no autotransformador, né, as manutenções, as atividades preditivas que nós devemos realizar no autotransformador. Bom, então aqui no capítulo 7 nós vamos fazer a manutenção preditiva, né, utilizando aí a termografia. Então nós vamos verificar, né, não só as conexões, né, conforme diz lá nas regras do serviço de transmissão, no módulo 4, mas também, né, todo o corpo do equipamento, né? Então nós vamos verificar se os terminais das buchas não estão com sobreaquecimento, né? Então aqui nós temos um valor de referência, tá, pessoal? Mas isso aqui pode mudar muito, né, do local onde esse equipamento está instalado, né? Então no Brasil nós temos aí várias regiões, né, onde a temperatura muda muito. Então isso aqui é só um exemplo, tá? Então nós não podemos levar em consideração esses valores aqui de referência, tá ok? Verificar se o corpo cerâmico das buchas não está com sobreaquecimento, né? E verificar se o tanque não está com sobreaquecimento. Aqui são os valores de referência, então, aqui que eu trouxe como exemplo, mas como eu comentei, não podemos levar isso aqui em consideração. Vai depender muito do local onde esse autotransformador está instalado, ok? Bom, pessoal, então a gente viu aqui
quais são as atividades que devemos executar, né, preventivamente em autotransformadores. Agora nós vamos lá para a subestação e nós vamos praticar isso aqui e verificar todos esses componentes aqui lá na subestação virtual, tá ok? Então bora lá para a subestação virtual.